Fala pessoal, bom dia. A gente vai estar começando o nosso devocional aqui. Eu quero ler um texto pra gente, tá? Se você está com a sua Bíblia aí, peço para você abrir ela no Salmo de número 44. Esse é um salmo interessante, a gente vai estar pensando sobre ele essa manhã, tá bom? Salmo 44. Só para a gente já iniciar. Esse é um salmo muito belo. Se você puder, eu aconselho que depois você possa meditar sobre esse salmo, que você possa refletir sobre ele, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado pela leitura desse salmo, tá bom? Então, salmo de número 44. Diz assim o texto, ó. A gente vai ler apenas a primeira parte nesse momento, tá? Diz assim, Salmo 44, versículo 1. Com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Esse é um salmo bem interessante e esse salmo ele tem duas partes, né? Essa primeira parte parece uma parte bem alegre, uma parte bem confiante em Deus, né? De alguém que diz que é Deus quem decreta a vitória para Jacó, é alguém que diz que com Deus eles conseguem colocar em fuga exércitos, eles conseguem pisotear os adversários, é uma parte de confiança em Deus. Então, a gente primeiro ouve essa parte de confiança, a gente vai ouvir agora dois louvores, tá bom? Eles estão gravados na nossa playlist do canal da igreja, é só você botar lá PIB do Parque Alvorada e você vai encontrar esses louvores, tá? A gente vai ouvir esses dois louvores, então a gente vai continuar no nosso devocional. Então, se você conhecer esses louvores, você pode cantar também, tá? Que eu vou estar colocando. Mataram Jesus.
a esse mundo a sua luz. Como cordeiro mudo, lá estava o meu Jesus, crucificado em uma cruz, o Filho de Deus, uma lança cravada em seu lado, uma coroa de espinhos lhe colocaram. Como sofreu meu Jesus, mataram o Filho de Deus. Amor tão lindo, amor tão puro de meu Jesus, sofreu na cruz para salvar a humanidade. Ele trouxe a esse mundo a sua luz. Amor, 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 amor tão lindo, amor tão puro de meu Jesus, sofreu na cruz para salvar a humanidade. Ele trouxe a esse mundo a sua luz para salvar a humanidade. Ele trouxe a esse mundo a sua luz. Amém. Acho que já deu tempo do pessoal entrar aí, né? Eu quero pedir para vocês, que são membros da PIB do Parque Alvorada, que vocês possam compartilhar esse link da live com outros membros, tá? Porque como eu estou fazendo pelo meu celular, não tem como eu mexer, porque senão sai daqui. Então, se você puder, compartilhe o link com outros membros para que eles tenham acesso também a esse devocional. A gente começou lendo o Salmo 44, no versículo 1 até o versículo 8, né? Eu falei que é um salmo onde nessa primeira parte parece que há uma exaltação a Deus, há uma confiança em Deus, mas agora a gente vai ver a segunda parte do salmo, e a segunda parte do salmo vai ser a introdução, tá, para aquilo que a gente vai tratar essa manhã. Tá? Então, você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo 44. A gente vai ler agora a partir do versículo 9 para a gente entrar no tema da nossa live de hoje, tá bom? Salmo 44, a partir do versículo 9. Oi, Ledi, bom dia. Vamos lá. Salmo 44, versículo 9 diz assim, ó. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais mais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharinha, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os nossos motivo de vergonha entre os nossos vizinhos. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria, dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Olha agora, tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste.
Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces do nosso sofrimento e nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, Senhor, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Percebe como no começo do Salmo tem uma escrita de confiança, é uma parte de confiança em Deus, mas quando parte para a metade do Salmo, para o final, a gente percebe que ele está clamando a Deus sem entender por que está acontecendo todo o sofrimento que ele tem passado. Então, esse Salmo, ele cai muito bem para a gente, né? A gente vai estar, se Deus quiser, refletindo durante algum tempo sobre esse tema do sofrimento, tá? Por que o sofrimento acontece? Como que a gente lida com o sofrimento? Quais as reações que devemos ter diante do sofrimento? A gente vai pensar sobre o sofrimento, tá? E a primeira coisa que eu queria fazer é dizer pra gente que o sofrimento, ele está em todo lugar, tá? Basta que a gente dê uma olhada para o mundo ao nosso redor, para as coisas à nossa volta, e nós vamos perceber que o sofrimento ele está em todo lugar. Para você ter uma ideia, enquanto a gente faz essa live aqui, pessoas morrem. Enquanto a gente faz essa live aqui, pessoas têm notícias de que estão com câncer, filhos presenciam a separação dos pais, pessoas caem, batem a cabeça e morrem, como essa manhã eu tive a triste notícia de um rapaz que trabalhou comigo no posto e às vezes estava frequentemente indo lá, caiu em casa, bateu com a cabeça e veio a falecer. O sofrimento está presente na nossa vida e ele está em todo lugar. O sofrimento está presente, mas a gente parece que não fica mais chocado quando se depara com o sofrimento, né? Parece que algumas coisas não causam mais choque na gente. A gente talvez fique chocado quando um monte de pessoa morre de uma única vez, né? Quando a gente tem notícia, por exemplo, de que um avião caiu e 200 pessoas morreram. Talvez isso abale a gente, né? Eu lembro quando o avião da Chapecoense caiu, alguns anos atrás, como o meu dia começou totalmente estranho. Eu, apesar de não conhecer aquelas pessoas, apesar de não fazer parte do meu cotidiano, uma tristeza dominou meu coração e eu fiquei angustiado. Eu acredito que muitos de vocês também ficaram tristes e angustiados com aquela notícia. Parece que a gente é mais propenso a ficar em choque quando muitas pessoas morrem de uma única vez, né? Seja por um tsunami, por um avião que cai, um ciclone, um terremoto. Coisas assim parecem que despertam o nosso olhar, né? Parece que fazem com que a gente olhe de uma forma diferente para o sofrimento dessas pessoas, tá? Mas o sofrimento está presente, ele está ao nosso redor e ele acontece o tempo todo, tá? William Shakespeare disse uma vez, eu anotei aqui: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Ou seja, o mal e o sofrimento, a cada manhã, continua a acontecer. Todos os dias, essas angústias tentam dominar a alma humana. E o problema é quando a gente acaba perdendo esse senso, quando o sofrimento e a angústia, por ser tão comum, acabam fazendo com que a gente perca a sensibilidade, né? Então, quando a gente se depara com alguém sendo fuzilado, quando a gente se depara com um policial morrendo no trabalho, quando a gente se depara com alguém sofrendo um acidente e morrendo, já não causa mais tanto choque na gente. Por quê? Se tornou algo comum. E normalmente aquilo que se torna normal, a gente não dá atenção. Aquilo que se torna comum, a gente já não liga tanto mais. E a gente vê que o sofrimento, como eu disse, é algo que tem se tornado comum. Está presente em todo lugar, tá? Existem pessoas que infelizmente pensam que o sofrimento não vai chegar até elas.
Tá? Elas pensam que por serem ricas, elas pensam que por terem um bom lugar de moradia, por terem um bom emprego, o sofrimento não vai alcançar a vida delas. Mas isso é uma grande mentira. Por quê? O sofrimento ele se faz presente na vida de todos os homens. Tá? Ele se faz presente na vida dos ricos e dos pobres. Ele se faz presente na vida daqueles que têm sabedoria e daqueles que não têm sabedoria. O sofrimento não escolhe classe social, ele acontece com todos os seres humanos. O problema é que esses que são ricos e confiam nas suas posses, confiam no lugar onde moram e em tantas outras coisas, um dia acabam descobrindo que o sofrimento pode chegar a eles da maneira mais inesperada possível. O que adianta um homem viver a vida inteira confiando em suas riquezas, confiando que o lugar onde ele mora é um condomínio seguro e que nada de ruim vai acontecer? O que adianta se quando esse homem sai na rua, um homem-bomba pode vir explodir perto dele? Ou um doido, como já aconteceu diversas vezes na história, pode pegar uma metralhadora, sair na rua e sair atirando em todo mundo? Nós não estamos imunes ao sofrimento. A vida é extremamente frágil. A nossa vida é extremamente frágil. Nós não conseguimos resistir ao sofrimento. O sofrimento, uma hora ou outra, vai chegar até as nossas vidas. Isso é uma realidade. E você sabe disso. Você sabe que talvez você esteja passando por esse momento de sofrimento, talvez você esteja enfrentando essa dificuldade na sua vida. O sofrimento chega. A grande questão, então, passa a ser como que a gente lida com o sofrimento, né? Porque se o sofrimento é inevitável, a gente não deve ficar tentando encontrar meios de escapar do sofrimento. A gente deve saber como reagir diante dele. E aí, quando a gente pensa sobre a reação que nós temos ou devemos ter diante do sofrimento, a gente encontra que algumas pessoas reagem de forma estranha. O que elas fazem? Elas reagem ao sofrimento, colocando ódio, não na causa do sofrimento, mas em Deus. Por quê? São pessoas que nunca amaram a Deus. Pessoas que nunca sequer estiveram em um momento de comunhão com Deus. Mas quando o sofrimento vem, o que elas fazem? Qual é a primeira coisa que elas fazem? Culpar a Deus. Ou seja, nunca amaram a Deus. Mas quando estão diante do sofrimento, existe uma classe de pessoas que odeiam mais ainda a Deus, que culpam a Deus. Você conhece gente assim? Gente que não liga para Deus, mas quando as coisas apertam, elas culpam a Deus, né? Quando elas se deparam com algumas dificuldades, elas culpam a Deus. Você conhece gente assim? Será que você não é uma pessoa assim? Eu espero que não. Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa que é indiferente com Deus. Mas quando o sofrimento vem, você passa da indiferença para o ódio com relação a Deus. Já existem um outro grupo de pessoas. São pessoas que, quando estão passando por tribulação e sofrimento, elas encontram a Deus, né? São pessoas que, ao invés desse primeiro grupo que se afasta de Deus, essas pessoas do segundo grupo, elas se aproximam ainda mais de Deus, né? Então, o sofrimento parece que é um grande despertador que Deus usa para que essas pessoas se aproximem, para que essas pessoas cheguem mais perto de Deus. É como se fosse um despertador divino para acordar aquele que se acha autossuficiente. Deus às vezes usa esse tipo de estratégia para atrair os seus, né? C.S. Lewis disse uma certa vez: Deus sussurra em nossas alegrias, ele fala em nossa consciência, mas ele grita em nosso sofrimento. Deus grita no nosso sofrimento. Alguém certa vez disse, se eu não me engano foi o próprio C.S. Lewis, que o sofrimento ele é um megafone de Deus para acordar um mundo que está sonolento. Deus usa esse megafone. Talvez, meus irmãos, talvez esse megafone de Deus esteja ativado nesse exato momento ao redor do mundo inteiro. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm pensado de uma forma diferente com relação à vida, por causa de tudo isso que tem acontecido, com toda essa crise, com todas essas circunstâncias que nós temos enfrentado? São pessoas que estavam longe de Deus, mas agora parece que estão aos poucos se aproximando. Por quê? Sofrimento.
Então, parece que o sofrimento, ele causa essas duas coisas, né? Ele afasta alguns de Deus, que já estavam afastados, na verdade, e ele parece aproximar outras pessoas, né? Então, será que você não conhece gente assim? Gente que quando a vida tá boa, quando as coisas estão dando certo, essas pessoas elas estão longe de Deus. Mas basta que o sofrimento aconteça, e o que acontece? Essas pessoas vêm correndo para perto de Deus, né? Então, é possível, meus irmãos, e isso acontece. O sofrimento também pode nos aproximar de Deus, tá? Então, existem essas duas reações diante do sofrimento, e eu quero destacar aqui ainda uma terceira reação diante do sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, pode gerar em nós um relacionamento ainda mais profundo para com Deus, né? Então grava. O primeiro grupo é o grupo que diante do sofrimento se afasta de Deus. O segundo grupo é aquele grupo que estava longe, mas diante do sofrimento ele se aproxima de Deus. E o terceiro grupo, meus irmãos, é aquele das pessoas que estavam perto de Deus. Como o salmista ora aqui, eles não reconhecem quais foram os motivos dos pecados deles. Eles não sabem o que eles fizeram de errado. O que eles sabem é que eles estão sofrendo. Então, o que acontece com isso? O que acontece quando eles descobrem isso? Eles se aproximam para um relacionamento ainda mais profundo com Deus, né? É como eu li num livro do Tim Keller essa frase de um homem que havia perdido seu emprego e havia perdido algumas outras coisas. Ele disse o seguinte: na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo o que alguém precisa para seguir adiante. Você sabe disso. Na teoria, você sabe que Jesus é tudo que um homem precisa. Na verdade, você prega isso. Na verdade, você diz aos outros, olha, Jesus é tudo que o homem precisa. Mas olha a segunda parte daquilo que esse homem diz. Mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo que a pessoa precisa, até que Jesus seja a única coisa que lhe resta. Ou seja, podemos saber que Jesus é a única coisa que nós precisamos, intelectualmente. Mas no coração, nós só iremos saber de fato aqui dentro que Jesus é a única coisa que nós temos e que Ele é a única coisa que nós precisamos, quando Ele for a única coisa que nos restar. Enquanto tivermos outras coisas para confiarmos, talvez a gente não descobrirá que Jesus é a única coisa que a gente precisa. Então, como esse homem disse, eu vou repetir para que vocês gravem, se você quiser anotar. Na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo que alguém precisa para seguir adiante. Mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo que a pessoa precisa, até que Jesus seja a única coisa que lhe resta. Isso é interessante. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra algo interessante e que cai muito bem aqui, tá? Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Jó, capítulo 42, versículo 5. Tá? Tá pertinho aí. Quem tá com a Bíblia aberta em Salmos, só voltar algumas páginas, tá? Jó, capítulo 42, verso 5. É um texto conhecido, mas eu quero que vocês leiam, tá? É importante ler esse texto. Jó 42, versículo 5. Olha só o que o texto vai dizer pra gente. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Qual é a ideia aqui do que Jó está fazendo, né? Vocês conhecem a história de Jó, vocês sabem de todo o sofrimento e de toda a angústia. E Jó, ele se enquadra muito bem no Salmo 44 que nós lemos. Por quê? Como eu expliquei para vocês. A primeira parte do Salmo vai mostrar uma confiança em Deus. Jó tinha essa confiança. A segunda parte do Salmo vai mostrar que o salmista não entendia porque o povo de Israel estava passando por todo aquele sofrimento, porque ele não enxergava pecados explícitos, então ele não compreendia o porquê do sofrimento. Jó também não entendia. Jó também não compreendia o porquê do sofrimento dele. Mas aí quando chega no final, depois de um monte de coisas acontecerem, o que acontece? Jó percebe que antes ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os olhos dele conseguem compreender, contemplar a Deus. Ou seja, em outras palavras, o que Jó está dizendo é: antes, o meu relacionamento com Deus era nesse nível. Agora, depois que tudo isso passou, depois de toda essa dor e de todo o sofrimento, o meu relacionamento com Deus está nesse nível, mais acima, está melhor, está maior.
Ou seja, é o relacionamento que cresce de acordo com o sofrimento. Eu já falei isso, eu não lembro se foi na EBD, se foi num culto, mas eu expliquei pra gente que quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que ele perde tudo, né? Ele perde rebanhos, ele perde posses, ele perde até os filhos. E aí quando chega no final, a gente sabe que Deus dá a ele o quê? Tudo em dobro. A gente olha e vê, nossa, Jó perdeu rebanhos, mas Deus deu em dobro. Jó perdeu casas, mas Deus deu em dobro. Jó perdeu os filhos, mas Deus deu em dobro, deu mais outros filhos. Ou seja, Jó recebeu tudo em dobro. Mas tem uma coisa que a gente não percebe que Jó também recebeu em dobro e que é essencial. Que coisa é essa? O relacionamento dele com Deus. Porque no começo, antes de todo o sofrimento, o relacionamento de Jó estava aqui. E depois de todo o sofrimento, o relacionamento de Jó com Deus vai lá para cima. Por quê? Isso também foi dado a ele em dobro. Então parece que o sofrimento tem esse poder, né, de ou ele vai afastar uma pessoa, ou o sofrimento vai pegar uma pessoa que é indiferente para com Deus e vai fazer com que essa pessoa odeie a Deus. Ou o sofrimento vai aproximar uma pessoa de Deus, alguém que estava longe e vai ser aproximado. Ou o sofrimento vai aumentar o relacionamento de alguém que sempre esteve perto de Deus. A minha pergunta nessa manhã é: em qual dessas categorias você se encontra? Em qual dessas categorias você está nesse momento? Será que você está passando por um momento de sofrimento e de aflição, de tribulação, e você está se afastando de Deus? Ou você está se aproximando? Ou o seu relacionamento com Deus está aumentando por causa do sofrimento? Eu espero, meu irmão, que o seu relacionamento, que o meu relacionamento com Deus possa aumentar, ainda que nós venhamos a sofrer. O filho beija a mão que lhe fere. Que possamos, ó Deus, ó meus irmãos, se espelhar em Jó e ver que assim como Jó sofreu, mas cresceu em relacionamento com Deus, nós possamos fazer isso também. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o sofrimento ele é um dos temas centrais da Bíblia. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Gênesis, a gente vai perceber que o sofrimento está presente na vida, lá desde o princípio, na vida de Adão e Eva. Quando o mal entra no mundo, quando a morte começa a acontecer ali de fato em Caim e Abel, a gente vai percebendo que o livro de Gênesis vai mostrar pra gente uma série de pessoas que morreram e outras nasceram e morreram, e vem sofrimento e vem luta. A gente avança, vai para o livro de Êxodo e a gente vê o que o livro de Êxodo é basicamente sobre sofrimento, né? É sofrimento no Egito, depois é sofrimento no deserto, é basicamente um livro de dores, é basicamente um livro de sofrimento. A gente avança na história e vai perceber que o livro de Juízes, por exemplo, é um livro de sofrimento, porque o povo estava sofrendo ali por causa dos seus próprios pecados, sofrendo a perseguição, sofrendo o castigo porque eles estavam longe de Deus. O povo de Deus passa por sofrimento. A Bíblia é recheada de sofrimento. Se você pega, por exemplo, o livro de Salmos, você vai perceber que tem uma oração para todo momento e toda a aflição que nós passamos na vida. Então, a Bíblia está recheada de sofrimento. O livro de Jó é um livro cheio de sofrimento. Se você olhar o livro de Abacuque, você vai ver, é um livro recheado de sofrimento. O livro de Lamentações, recheado de sofrimento. A Bíblia lida e trata do sofrimento, não só no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, você percebe que tem sofrimento na vida dos apóstolos, você percebe que Pedro é açoitado no Sinédrio, você percebe que Paulo é açoitado, é castigado, e a gente percebe que depois a vida desses homens também acabam, na vida desses homens, tendo mais sofrimento. E a Bíblia, a pessoa central da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo, é dito que ele foi um homem de dores, alguém que sabe o que é sofrer. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que esse tema do sofrimento está presente em todo lugar. Jesus é o homem de dores, é alguém que sofre. Então, meus irmãos, no momento atual, nós estamos passando por uma crise, né? Muitas pessoas estão sofrendo, alguns irmãos perderam o emprego,
Alguns irmãos estão com uma ansiedade enorme se vão perder o emprego ou não. Outras pessoas estão tristes porque têm colegas ou amigos que estão passando por essa doença, enfrentando esse problema. Outras estão extremamente preocupadas como será depois. O sofrimento nos cerca, meus irmãos, nesse momento de crise. O sofrimento está ao nosso redor. E quando a gente tira o olhar de Cristo e a gente começa a olhar as coisas ao redor, é difícil não se apavorar, é difícil não temer. Por isso, eu quero pensar nessa manhã com vocês como nós podemos enfrentar todo esse sofrimento. Como nós podemos enfrentar tudo aquilo que tem nos cercado, tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Como a gente lida com isso? Então, eu separei aqui 5 tópicos rápidos, já estou finalizando, para a gente finalizar a nossa devocional dessa manhã. O primeiro é, no meio do sofrimento, lembre-se que Deus é bom e Ele continua com tudo sob o controle. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele percebe que o rei Uzias morreu, e o rei Uzias, ele foi um bom rei, no geral, tá? O rei Uzias foi um rei que construiu, que conquistou grandes realizações para o povo de Israel. Quando Isaías olha e percebe que o rei Uzias não está mais dentro do povo, que o rei Uzias não está mais sentado no trono governando, o que acontece? Isaías olha para o céu e ele vai perceber que a cadeira do trono de Deus, que o trono dos céus jamais fica vazio. Isaías percebe que o trono da terra pode até ficar vazio, mas o trono do céu nunca fica vazio. Deus está governando. Então, lembre-se, Deus é bom e Ele continua no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, que o teu sofrimento, meu irmão, que o teu sofrimento, minha irmã, te aproxime de Deus. Que o teu sofrimento faça com que você o busque mais intensamente, que você ore mais, que você passe mais tempo com Ele, que você passe mais tempo meditando e refletindo na palavra dEle, para que o teu sofrimento, meu irmão, possa te aproximar de Deus. Em terceiro lugar, lembre-se, é uma frase, se eu não me engano, eu li do Moody. É mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Dentre 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão você. Lembre-se que no meio do teu sofrimento, você precisa ser a Bíblia que as pessoas irão ler. Você precisa ter um testemunho que as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, é assim que um cristão lida com a dor e o sofrimento? Porque o mundo não sabe lidar com a dor. O mundo não sabe lidar com o sofrimento. Mas nós, os cristãos, devemos saber lidar com isso. Quero ler para vocês rapidamente a história desse homem chamado Policarpo de Esmirna. Diz assim: a carruagem feita de grades cruzava as ruas de pedra de Esmirna, e o prisioneiro podia ouvir os gritos da furiosa multidão que estava na arena. Cães farejadores seguiam o carro pelas ruas, latindo violentamente. Crianças de pele clara corriam pelas calçadas com os olhos cheios de ansiedade. Ao longo do caminho, rostos sem nome paravam para espiar pela janela. A carruagem se deteve diante de sólidos muros da arena. O guarda arrancou o prisioneiro do veículo e o lançou bruscamente ao chão, como se fosse um saco de lixo machucando sua perna. Há semanas o público vinha pedindo a prisão e execução daquele homem, mas ele não se parecia em nada com um criminoso. Um homem idoso e de aparência frágil, com o rosto marcado pelas rugas. Tinha cabelos e barbas tão brancos quanto as nuvens que enfeitavam o céu naquela tarde. Enquanto o velho prisioneiro mancava até a arena sob a vigilância dos guardas armados, espalhou-se pela multidão a notícia de que aquele homem era Policarpo. O criminoso viu que tinha sido sentenciado à morte. Seu crime? Ele era líder de um ritual supersticioso praticado por um grupo conhecido como os cristãos. A multidão gritava com sede de sangue, enquanto os soldados o levaram para se apresentar diante do procônsul romano. Quando ele viu o velho mancano, ficou com vergonha. Então aquele era o grande criminoso que havia causado tumulto? Apenas um pobre velhinho? O procônsul usava uma túnica cor de púrpura, que balançava com o vento. Ele se aproximou do velhinho e lhe disse em particular: o governo romano não faz guerra contra idosos. Simplesmente jure pela divindade de César e deixarei você ir. Policarpo respondeu: não posso fazer isso.
O governador disse. Então, ao menos grite: acabem com os ateus, e isso será suficiente. Ele disse isso porque muitos romanos acreditavam que os cristãos eram ateus, já que eles não tinham templo nem adoravam imagens. O prisioneiro, calmamente, esticou seu braço enrugado, virou-se e apontou para a multidão cheia de ódio. Então, olhando fixamente para o céu, gritou: acabem com os ateus. A reação do prisioneiro surpreendeu o procônsul. Apesar de o velhote ter feito o que lhe fora pedido, o governador percebeu pela reação da multidão que Policarpo não poderia ser liberto. Amaldiçoe a Jesus Cristo, exigiu o governador. Por um instante, Policarpo fixou seus olhos penetrantes no semblante inflexível do procônsul. Então respondeu calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus, e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu rei e salvador? A multidão, incapaz de ouvir essa conversa, estava ficando impaciente com a demora. O procônsul já estava ficando ansioso e pediu novamente ao prisioneiro: jure pela divindade de César. Então Policarpo respondeu: já que o Senhor continua fingindo não saber o que sou, vou simplificar a sua tarefa. Declaro, sem nenhuma vergonha, que sou cristão. Se o Senhor quiser aprender um pouco sobre as nossas crenças, marque um horário e eu lhe ensinarei. O procônsul ficou muito irritado e respondeu bruscamente: não tente me convencer, convença eles, disse apontando para a multidão. Policarpo olhou para os inúmeros rostos desconhecidos que ansiavam pelo espetáculo sanguinolento a que vieram assistir e disse: não vou rebaixar os ensinos de Cristo tentando convencer essa gente. O procônsul, já irado, gritou: você não sabe que tenho animais selvagens à minha disposição? Vou soltá-los imediatamente se você não se arrepender. Bem, então solte, respondeu Policarpo, sem qualquer vestígio de medo na voz. Como eu poderia me arrepender de fazer o bem para fazer o mal? O procônsul estava acostumado a amedrontar até os criminosos mais perigosos, mas não estava conseguindo assustar aquele velhote. Então replicou: já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradiava alegria e confiança e disse: o Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservados para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. A história vai nos mostrar que esse homem, Policarpo, deu bom testemunho diante da dor e do sofrimento. A minha pergunta para você e para nós nessa manhã é: você tem dado bom testemunho diante do sofrimento? Será que os outros ao seu redor enxergam você como um cristão que dá um testemunho que edifica a vida deles? Ou eles se perguntam: nossa, mas fulano de tal não é um cristão? Será que ele não confia em Deus? Será que ela não confia em Deus? Por que ela reage tão mal ao sofrimento? É uma vergonha, meus irmãos. É muito triste, na verdade, quando os ímpios lidam melhor com o sofrimento e com a dor do que nós que amamos a Deus. Que Deus possa nos ajudar, Deus possa nos fortalecer a que possamos lidar melhor com a dor e com o sofrimento. Em quarto ponto, lembre-se que o sofrimento que você passa, Jesus também passou. Lembre-se que Jesus, embora sendo Deus, enfrentou dor, enfrentou aflição, enfrentou angústia por cada um de nós. Lembre-se que Jesus lidou com a dor e com a angústia. E por fim, para finalizar, em quinto lugar, hoje é domingo e é o domingo da ressurreição de Cristo Jesus. O que isso nos diz? Isso nos diz que todo sofrimento tem um fim. Isso nos mostra que o sofrimento de Cristo Jesus aqui na terra teve um fim. E esse fim foi no domingo pela manhã, quando ele ressuscitou. Isso deve trazer esperança para o seu e para o meu coração. Nossas dores, nossas angústias, nossos sofrimentos terão um fim. E o fim será
quando Cristo novamente vier à terra, mas dessa vez não mais para sofrer, mas para acabar com o sofrimento. Quando Cristo vier à terra, ele não virá mais para chorar, mas ele virá para enxugar as lágrimas daqueles que choram. Quando Cristo vier à terra, ele virá para nos salvar. E aí sim é o fim do sofrimento, aí sim é o fim da angústia, aí sim é o fim da tribulação. Que nós possamos olhar para a ressurreição de Cristo e encontrar nela alegria, esperança e confiança em Deus, de que assim como o sofrimento acaba, assim como o sofrimento acabou por Cristo Jesus, o sofrimento que nós temos hoje, o sofrimento que nós teremos amanhã, o sofrimento que nós teremos enquanto estivermos aqui na terra, terá um fim por causa de Cristo Jesus. Que você possa ter um excelente domingo, que você possa nesse dia relembrar-se que Deus, ele é o nosso soberano, ele está no controle de tudo e que o sofrimento, ele não é eterno, a alegria sim. Que Deus possa nos abençoar, que o seu domingo seja abençoado, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Eu não costumo fazer isso, na verdade a gente tem pouca prática em orar, mas eu quero fazer com que a gente possa orar nesse momento, tá? Então eu vou orar aqui, mas você não precisa se concentrar nas minhas palavras nem na minha oração. Se você quiser, na sua casa, agora, você pode também orar, entregar as suas vidas na mão de Deus e clamar para que você tenha mais força para confiar nele. Amém? Então vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse devocional. O desejo do meu coração, Senhor, é que Tu possa nos ajudar a enfrentar, ó Deus, toda essa dor e esse sofrimento, a enfrentar os problemas que têm acontecido, as adversidades, a enfrentar, ó Deus, a ansiedade que tem tentado dominar nossos corações nesse momento difícil que o país e o mundo vive. Que a nossa esperança e a nossa confiança estejam em Ti, ó Deus. Não deixe que a nossa fé venha falhar, não deixe que o sofrimento nos afaste de Ti, mas que por graça e misericórdia o sofrimento nos aproxime de Ti. Que possamos, ó Deus, ser despertados por Ti, para que possamos ter um relacionamento ainda mais profundo contigo. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos no domingo pela manhã. E isso nos dá, ó Deus, confiança de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E assim como o sofrimento dele teve fim, o nosso sofrimento em Cristo também terá um fim. Nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus. Então, somente, Pai, nos dê um domingo abençoado, fortaleça a nossa fé, que essa palavra, Deus, encontre morada nos corações, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus Cristo, Te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, está encerrado, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Feliz Páscoa a todos.